Olá pessoal, bem-vindos à segunda parte desse nosso vídeo tutorial de lançamento de dados da área de segurança. Na primeira parte, então, nós chegamos até cadastrar os setores e as funções, só nominar, né? Não colocar dados complementares nenhum, apenas nominar quais setores e funções estão dentro de cada setor, para poder usar isso como dados para o PCMSO, né, para criar um vínculo, né, com o PCMSO. Agora nós vamos dar prosseguimento, vamos entrar aqui na nossa área de segurança, pegar a mesma empresa que a gente vinha seguindo no primeiro vídeo, para a gente dar prosseguimento. É muito simples. Aqui é de forma generalista, ok? Não é só para um PPRA, não é só para um LTCAT, não é só para um PGR. Os dados funcionam como peças de um quebra-cabeça que você pode depois montar N documentos a partir das informações que você tem. Então aqui você inclui uma vez só os dados e pode usar eles para gerar qualquer tipo de documento que você precisar, ok? Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente faz, pega a empresa, vem nas informações, aqui nós temos 3 campos. Descrição das atividades da empresa, aqui eu posso, é opcional, tá, ok? As informações são opcionais aqui. Aqui eu descreveria o que são as atividades que a empresa executa. Isso aqui vai sair na contracapa do documento, escrevendo tudo que a empresa faz, tarará, né? Uma forma de deixar um diferencial, né, do seu documento. Aqui, requisitos e normas analisados. Aqui você pode incluir, se você desejar, uma lista das NRs que você está abordando no documento, né? Então, para cadastrar isso é onde? É aqui, ó. Você vem aqui no link, né? Aqui eu tenho uma só de exemplo, mas você pode cadastrar todas as normas e colocar aqui uma síntese do que é essa norma. E depois você pode agregar isso lá dentro do documento, citando que normas foram analisadas por aquele documento, né? Vou sair daqui. Para incluir aqui, você vai incluir novo, né? Novo, ó. E aí tica aqui, ó, que você quer. E aqui, se tivesse várias cadastradas, apareceriam todas aqui. Você ia ticar todas que você quisesse e ok. Quando ela joga aqui, ela vem sem seleção, né? Você pode, por exemplo, ter como global aqui várias inseridas. E aí você vai, por exemplo, gerar um documento. Você vem aqui e tica só aquelas que vai participar deste documento específico, né? E beleza, a hora que você ticou aqui, ele já grava automaticamente, né? Aí você gera o documento. No próximo documento, não vai participar em R1. Você tira. Pronto. Quando você clica aqui, pode ver que aqui embaixo há um movimento, indicando que o sistema está gravando alguma coisa, ó. Ó lá. Ok? Então tá, então eu tirei aqui, ó, e gravou de novo. Recomendações. Isso aqui é um texto geral que vai aparecer no documento, que você pode editar facilmente aqui nesse campo, né? São recomendações finais né, que você vai colocar no seu documento. Aqui nós temos a lista de setores e suas funções que nós fizemos na primeira parte, mas nós não continuamos, né? Fomos até listar nominalmente só quem são os setores e que funções temos dentro de cada um, ok? Só isso, não fomos para frente. Agora eu vou pegar uma função de um setor aqui e um setor e eu vou dar um exemplo de como cadastrar daí informações gerais para você poder usar nos seus documentos de segurança. Então a primeira coisa, eu seleciono o setor que eu quero, posso discriminar aqui a atividade que é feita nesse setor, posso escrever do jeito que eu quiser, colocar alguma coisa aqui só como exemplo, tá ok? Só alguma coisa só para se dizer e grava, ok? Então se eu vier aqui, ó, meu setor contábil tem uma descrição. Quando for gerar o documento, que aparecer a ficha do setor, descrevendo como é o setor, vai aparecer a descrição da atividade. É um campo lá que vai aparecer na minha ficha, ok? Isso já é pré-cadastrado aqui, né? A estrutura, e vamos ver aqui, a parede, o que tem nessa parede, né?
Se eu clicar aqui, né, aqui eu coloquei algumas bobagens, né, só para exemplificar. Ó. Eu posso escrever ou posso clicar no link em cima. O que é esse link aqui? Toda vez que eu cadastro um tipo de parede, eu vou colocar aqui parede de madeira. Ó. Vou colocar em madeira. Né? Toda vez que eu faço isso, o que acontece? Quando eu clico aqui, da próxima vez, perdão, eu não gravei, né? Vou gravar. Gravei. O que acontece? Ele passa a figurar aqui. Então, cada tipo diferente que eu fizer de cadastro aqui, ele saiu, eu tirei. Ele vai vir para cá, ok? Então, cada tipo de coisa que eu for criando, eu vou gerando uma memória para depois eu não ter que ficar digitando todas as vezes. Então, se eu clico aqui em cima, eu já tenho ó, algumas pré-cadastro, não preciso ficar digitando. Mas se, por exemplo, não tenho na lista aqui, eu digito uma vez só. Próxima vez ele vai estar aqui para mim. Aqui, ó. Olha lá. Então eu não preciso ter o trabalho de ficar digitando sem parar. Né? Ele aproveita para mim o que eu quero. Calefação não tem, ó. Então aqui eu coloco assim. Posso colocar não aplicável, né? E gravar, ó. Temperatura aproximada, vou colocar aqui. Umidade do ar. Beleza? EPCs, ó. Eu clico aqui, tem uma lista também do que eu já cadastrei para trás. Eu cadastrei assim bobamente para você poder entender. Materiais e resíduos, o que é isso? Aqui, por exemplo, se você tiver estocado no setor algum tipo de material, produto químico, essas coisas, ou resíduo que o setor gera, você pode elencar isso aqui. Depois o sistema vai soltar uma ficha disso, ok? Ó. Então aqui eu posso dizer, posso criar um cadastro desse resíduo. Ó. Né? Ó, ainda não tem nenhum, mas eu posso cadastrar aqui e gravar. Então ele vai dizer os riscos da saúde, isso aqui é para criar uma ficha parecida com uma FISC, por exemplo, né? Que depois vai estar disponível para você inserir no teu PPRA, TCAT e assim por diante. Né? Complemento, aqui eu posso escrever se tem algum requisito ou norma legal aqui nesse setor também, que seja específico desse setor. Né? Basicamente, o mais usado é a descrição e a estrutura do setor. Depois eu pego uma função de contador, por exemplo. Né? Ó, eu tenho um contador lá, ok? Então eu venho aqui para a área de função. Vou pegar aqui no setor contábil, eu tenho aqui, ó, contador. O que está acontecendo aqui? Do jeito que está aqui, ele não está por grupo homogêneo de exposição, tá? Ele está num grupo aberto. Então vamos supor que eu tivesse aqui mais um auxiliar de digitação em outro setor. Ele incluir também para mim, né? Se os riscos são os mesmos e você quer usar um grupo homogêneo para você lançar só uma função de cada, aqui você pode selecionar aqui, ó, que quando você entrar em função, o que vai acontecer? Ele vai agrupar. Então não aparece os setores, tá vendo? Porque nós estamos digitando por grupo homogêneo de exposição. Então quando eu digito dados para um contador, serve para todos os contadores, mesmo que em outro setor tenha um contador, né? Porque mesmo que esteja em outro setor, geralmente o risco, a exposição do contador é a mesma. Então não teria por que eu ficar digitando várias vezes um contador se ele está em vários setores. Né? Agora, se os riscos forem diferentes para a mesma função dentro da empresa, é só você tirar aqui o tique de grupo homogêneo de exposição e aí você vai ter aberto daí para você poder digitar os dados individual, setor
cada setor e cada função dentro do seu setor. Vai do momento, do tipo de empresa que você está atendendo, ok? Tá. No meu caso aqui eu vou deixar como grupo homogêneo para mim ficar com isso menor aqui, não ficar a lista maior. Então eu selecionei aqui o contador e eu vou agora para a nossa descrição. O que acontece aqui? Essa aqui é a primeira aba, né? Descrição das atividades. O que o contador faz? É aquele negócio lá da CBO, que o Ministério do Trabalho não aceita mais que seja copiar e colar. Eles querem que você descreva realmente nesta empresa o que o contador faz, né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui que ele faz contabilidade. É só um exemplo para ficar pequeno, senão o vídeo ficaria muito grande, tá? Então, vou colocar qualquer coisa. Mesa e cadeira. Treinamentos exigidos. Isso vem lá do cronograma. Nós não incluímos cronograma ainda. Então, mas se tivéssemos incluído, era só clicar aqui. Ainda não tem, né? Lá no cronograma, quando você criar um cronograma para um documento, que seja o PPRA ou no caso do PCMSO, você vai incluir uma atividade de tipo educativa lá, por exemplo, ela vai poder ser selecionada aqui, ok? Mas no caso aqui, então, nós vamos deixar sem treinamentos exigidos. Fonte geradora, caso da ocorrência, má postura, né? Muito tempo sentado e assim por diante, né? Medida de controle, vamos colocar aqui alongamentos, né? Caminhada, etc, sei lá, né? EPIs habituais, ó. O que o contador vai usar de EPI? Não vai usar nada, mas se ele fosse uma função que usasse EPI, eu poderia clicar aqui, ó, e selecionar qual EPI ele iria usar, né? Ia ticando aqui e depois incluir, né? Vamos colocar que ele usa protetor solar, só para dizer, né? Olha lá. Isso é um habitual. Se tivesse eventual, a mesma coisa. Movimento com que órgão? Não tem. Ah, sim, mãos, né? Mãos, ele faz movimento repetitivo com as mãos. Trabalha 44 horas semanal. Se fosse ambiente confinado ou trabalho à altura, eu colocaria aqui. Ok, terminei, eu gravo. Sempre tem um botãozinho de gravar aqui no canto, ok? Sempre que faz a alteração, não esqueça de gravar. Porque se você abandonar a seleção dessa função sem ter gravado, você perde a informação. Tá, agora eu vim aqui, contador. Veja que aqui na nossa seleção de riscos aqui de agente nocivo não tem nenhum, né? Porque na função de contador não está cadastrado nada. Ô, Casarim, mas na função de contador tem um risco lá ergonômico tal. Vamos incluir. Como que a gente faria isso, né? Como é que a gente faria para incluir isso daí? A gente teria que ir lá na função de contador. Você volta aqui, você vê que nós temos o link aqui para ir para o cadastro, né? Olha lá. Então eu venho aqui, clico. Ele já cai na função de contador que eu estou. E eu vou lá nos riscos, ó. O que eu vou fazer? Eu tenho um risco ergonômico, vamos ver. Vamos dizer que situação de estresse, monotonia, né? Manter ritmo intenso de trabalho, vamos dizer, né? Vamos colocar alguma coisa aqui, ok? Nós temos vários tipos de riscos, aqui já está de acordo com a lista 23, a tabela 23 do E-Social, ok? Fizemos isso, já podemos sair. Porque quando eu clico numa coisa que aqui embaixo faz um movimentinho, ele grava automático. Olha lá, ó. Se fez isso, eu nem preciso gravar aqui, ó. Cliquei, ó, ele fez um movimentinho aqui embaixo, indicando que ele está trabalhando, ele está gravando, né? Então eu posso sair, eu vou voltar aqui para selecionar o contador. Vamos lá, aqui o que eu já fiz está gravado. Quando eu voltei aqui,
agora eu tenho 3 agentes nocivos. Estão em vermelho. Mas, Casarinho, por que está em vermelho? Então vamos ver lá. Em vermelho, ó, aqui embaixo tem uma legenda. Agente não analisado. Porque o que acontece? Muitas vezes lá está previsto na função agentes nocivos, mas que nesta empresa, né, eu não vou analisar esse tipo de agente. Então eu vou deixar ele quietinho aí, né? Quando eu clico aqui, aparece aqui, ó, o lugar para mim fazer o cadastro desse agente nocivo, colocar os dados encontrados na monotonia, por exemplo. Mas note que aqui não está selecionado, ó. Por isso ele está em vermelho, ok? Então, situação, necessidade de manter ritmo. Vamos supor que eu fosse analisar só esse aqui. Então, ó, eu selecionaria aqui, ele viria para cá e eu ia ticar aqui, ó. E vou gravar. Vamos, ó, ficou verde, tá vendo? Agente com análise. Então, esse aqui eu vou analisar. Essa necessidade de manter ritmo intenso de trabalho, ele não é uma análise quantitativa, né? Eu não tenho como medir isso, o ritmo intenso de trabalho dele. Ela é uma análise qualitativa. Então eu não lanço aqui informações, porque eu não tenho como medir. Se fosse um ruído, alguma coisa, eu poderia colocar aqui qual a tolerância para esse agente, que valor que eu encontrei, a unidade foi dB, a frequência de exposição eu tenho, tá? Então, na necessidade de manter ritmo intenso, qual é a frequência de exposição a essa necessidade? Vamos supor que não é o tempo todo. Num certo momento da jornada de trabalho dele, ele tem que manter um ritmo intenso, que ele tem que cadastrar um monte de coisa. Então eu coloco que é ocasional, né? Se ela é frequente, é o tempo todo, habitual, né? Intermitente, se varia várias vezes. Eu posso saber o que é isso, ó, clicando aqui, eu tenho uma descrição disso, ó, né? No nosso linkzinho aqui ele forma me vai informar, né? Ó. Ok, então eu coloquei que é ocasional. A gravidade do perigo de manter um ritmo intenso de trabalho, ela é leve, né? Quase não tem gravidade, né? Assim, ocorre um problema, mas é um problema leve no decorrer do tempo. Ele vai se agravando, mas demora, né? Então, qual o grau de mitigação? Bom, se eu estou fazendo ele caminhar, dar uma pausa e coisa e tal, eu estou fazendo uma mitigação desse problema, né? Então eu coloco, fosse um ruído, por exemplo, o protetor ele estaria eficaz, né? No caso aqui, a estratégia que eu estou usando, ela é eficaz? É. Então, o sistema já classifica uma análise qualitativa aqui, 1. Então, o risco aqui é baixo, né? E ele coloca aqui G de gerenciável, que tudo bem, é um risco gerenciável. Aqui eu tenho de novo, ó, uma interrogaçãozinha que eu posso clicar e ver a fórmula, como ele chegou nisso. Isso é uma fórmula de matriz de risco, como que ele está colocando a gravidade aqui e depois ele colocando aqui o resultado, ó, gerenciável. Então a gravidade é menor ou igual a 80 na pontuação dessa fórmula aqui, ok? Pois se você quiser pesquisar o uso dessa fórmula, é o método Marat, você pode pesquisar aí depois e ver como funciona. Tem as classificações aqui e a fórmula de uso. Se tem periculosidade, no caso, quando tiver a LTCAT, vai aparecer, né? E a insalubridade, qual o grau de insalubridade também, né? Essa propagação e penetração aqui teria sido prevista lá no cadastro do agente, ok? Então, se eu for lá no cadastro do agente nocivo, eu vou poder citar isso e apareceria aqui. Seria uma coisa complementar, né? Ok, vou gravar aqui para esses dados ficarem fixos. Fatores de estresse, o que é isso, né? Isso aqui é o que influencia, né? De acordo com as pesquisas em medicina do trabalho mundialmente, alguns desses fatores influenciam em doenças ocupacionais e acidente de trabalho. Então, aqui não é uma análise que é a percepção do funcionário em si, se ele acha o ritmo controlado, ou se ele acha que a carga mental é grande.
O técnico, o profissional que está analisando, que está fazendo a pontuação a campo, ele vai pontuar se ele acha que aquele trabalho é monótono ou não. Isso aqui é uma análise qualitativa, né? Vai da percepção de quem analisa, né? Então, eu olhando, uma pessoa olhando um trabalho que é repetitivo, monótono, chato, que fica fazendo aquela repetição de qualquer forma, aquela monotonia pode gerar um acidente, porque a pessoa fica sem prestar atenção no que ele está fazendo de tão repetitivo que é, né? Então, o que acontece? O técnico de segurança vai pontuar que essa atividade de contador ela é monótona. Né? Ela é muito monótona, extremamente monótona? Não, ela é média, monotonia dela. O ritmo controlado é muito exacerbado, né? Vamos colocar que é 6. A carga mental é alta, porque ele tem que ter muito cálculo. Relações humanas é baixa, ele não precisa ficar conversando com ninguém. Ele trabalha na área de contabilidade, ele não faz atendimento, né, com o público. A responsabilidade é alta, né? Complexidade, mais ou menos. O processo decisório dele é baixo, porque já está tudo dentro dos parâmetros, né? Ele não tem o que decidir muito, é o que é, né? A carga física, pequena, né? Ele não precisa fazer esforço físico. O nível de atenção é razoavelmente alto. E vamos gravar. Então, essa pontuação aqui, para que serve? Depois, quando for gerar o PCMSO, ela vai cruzar lá na área do médico, na área do atendimento médico, para orientar o médico, para facilitar o atendimento médico depois, porque ele vai saber das características psicológicas que essa função causa, né? Requisitos físicos, a mesma coisa, né? Por que ele colocou visão aqui? Né? Porque no agente nocivo lá está relacionado com visão, né? Tem um agente nocivo relacionado com visão para essa função. Então vamos colocar aqui, ele vai ser exposto a algum tipo, ele precisa de muito uso de audição demais? Não, né? Osteoarticular, ele vai carregar peso? Também não. Vai ter algum problema de toxicidade? Não. Questão cardiovascular para essa função? Vai exigir ele fazer muito esforço físico que vai gerar problema do coração? Não, mas a carga de estresse e o tipo de vida sedentária pode dar problema. Então, há um risco cardiovascular, né? Sistema nervoso? Não. Pele e mucosa? Não vai ser exposto a nada. Respiratório também não. E nem a agentes nocivos do sistema imunológico, tipo vírus, bactérias, essas coisas. Se fosse exposto, a gente colocaria aqui a que grau de exposição, né? Também é uma área de qualitativa, que a pessoa que está fazendo a análise vai ponderar isso, né? Depois pode ir se mudando isso conforme se vai conhecendo melhor a função. Mas, por exemplo, se ele carregasse muito peso, né? Então o sistema osteoarticular dele seria muito afetado, porque ele teria que fazer força, a coluna dele seria, né? Então você colocaria um saqueiro, por exemplo, carrega muito peso, colocaria aqui, né? Um mecânico, pele e mucosa, quem passa veneno, vai afetar pele e mucosas, né? E a área digestória, que vai intoxicar, né? Respiratório, se tem poeira no lugar, audição, se há ruído e assim por diante, ok? Gravei. Procedimentos, o que é isso aqui? Essas duas abas aqui, elas compõem informações para você preencher para depois poder gerar a ordem de serviço, a OS, que é lá previsto na NR1, né? Normas e procedimentos internos são as normas e procedimentos da empresa, né? Todas aquelas normas, não pode fazer isso, necessário fazer aquilo, né? Você vai descrever quais as normas, relação interpessoal dentro da empresa, o que a empresa determina de normas internas para estar na OS, na ordem de serviço, para o funcionário assinar que tem ciência daquilo, ok? Então aqui tem essas duas abas para isso, para essa função. Então você incluiria, em caso de acidente e emergência, o que fazer, né? No caso de um operador de máquina, houve um acidente ou emergência com aquela máquina, qual o procedimento operacional padrão? Vai colocar aqui
que vai sair na ordem de serviço também. No caso do contador aqui eu não vou incluir nada, mas para você que vai, por acaso, fazer as OS dos funcionários, nesse caso, incluiria as informações aqui, procedimento e o que fazer em caso de acidentes, quais atitudes. Aqui tem uma explicaçãozinha sucinta, ok? Muito bem, então eu já completei então os dados aqui básicos, né? Usei só um agente nocivo, mas poderia ter usado outros, ó, né? Ok? Situações de estresse, monotonia, mas usei só esse como exemplo, mas eu poderia ter selecionado os outros ou todos e assim por diante, né? Pontuei. Cronograma. O que acontece? Agora eu vou incluir aqui um cronograma de atividades, né? Mas o cronograma vai ser para que programa? Ó, quando eu clico aqui, aparece só o PPRA. Porque lá no meu cadastro de empresa, eu incluí um PPRA. Então eu só posso, então eu tenho que selecionar aqui o programa, qual atividade que eu vou. Então vou colocar aqui avaliação dos agentes. Vamos supor, né? Quem é o responsável, se ela é interventiva, né? Se o nível de atuação dela é mensal, quinzenal, semanal, diária. Como que é, né? Se for mensal, é uma intervenção só mensal, essa avaliação é mensal, ou essa avaliação é cada 15 dias, né? Por quê? Quando eu digo aqui qual é o mês que eu vou, que aqui ele está dizendo que é em janeiro o contrato, ó, ele deixa verdinho, né? E nós estamos em janeiro. Então vamos colocar aqui que essa avaliação vai ser feita em janeiro e vai ser uma intervenção só, então ela é mensal, né? E eu gravo, ó. Aparecia ali. Ele vai montando aqui embaixo uma imagem, uma prévia, né, de como será a grade do cronograma. Então vai colocar aqui, ó, o nosso PPRA cadastrado lá, ele tem uma vigência do ano de 2018, de janeiro a dezembro, ok? Vamos incluir mais uma atividade, novo, uma atividade aqui, gerenciamento de risco, vamos supor, né? Quando vai ser feita? Vai ser feita em março e em agosto, né? Vai ser mensal também? Vou colocar aqui quinzenal. Quando eu coloco que é quinzenal, o que acontece? Em março e em agosto, ela vai aparecer no controle de execução 2 vezes no mês, né? Porque é quinzenal. Se eu colocasse semanal, apareceria 4 controlinhos para a gente assinar no mês, naquele mês de março e depois no mês de agosto, ok? Vou deixar quinzenal. Se eu colocar diário, vai aparecer 30 ou 29 ou 31 vezes, porque daí todo dia eu vou ter que dar um visto lá que eu fiz aquela atividade, né? Vou deixar quinzenal e vou gravar. Então ele vai pontuando aqui de acordo com a cor que eu coloquei lá para atividade, que eu posso entrar aqui, ó, e ver essa atividade, ó, né, ó. Tem uma cor que eu determino lá, ó, gerenciamento de risco lá, né? Quem é que é o responsável, o que gera, tudo direitinho. Posso sair. Então aqui eu vou incluindo as minhas atividades. Seleciono o programa que eu vou e crio o cronograma para aquele programa. Depois que eu fiz isso, aqui eu tenho 3 botões, né? O que acontece? Eu tenho aqui a agenda. Para que serve essa agenda? Ó, quando eu coloquei lá que são 2 meses, ó, em agosto, né? E em março, ele colocou o que ele vai fazer, ó, ok? Ó, quantas vezes, né? Ó, 4 vezes de gerenciamento de risco em agosto e 2 vezes em março, ok? O que acontece? Eu venho aqui e vou controlar daí o que eu já realizei. Já realizei esse. Eu venho aqui e clico 2 vezes, ó, realizei esse. Ele vem para cá, já realizado na data tal. Então aqui eu controlo o que falta realizar. E depois eu tenho um relatório também lá para soltar das atividades que me faltam realizar ainda, né? Que eu posso observar, eu posso trocar aqui o status dessa atividade e controlar essa agenda de atividades. Também eu posso incluir ocorrências. O que são essas ocorrências? Eu fiz uma visita e aí
aconteceu na área de segurança, né? Aconteceu uma coisa lá, eu vou incluir que eu falei com fulano, que eu orientei ciclano, ou que aconteceu lá uma quebra um incidente, eu vou relatar isso, quem é que está relatando, a sinalização da gravidade dessa ocorrência, né? Ok? Então eu posso fazer um diário, né? Daquilo que vai acontecendo no meu dia a dia dos meus atendimentos para essas empresas, né? Então as ocorrências que foram para as data e hora e coisa e tal. Vou incluindo aqui e gravando. E depois eu tenho, não vou entrar aqui, que aqui já é a emissão do documento em si, né? Vamos continuar o foco na videoaula, que é mostrar como preencher os dados, né? Aqui nós temos CAT registradas, que eu também vou incluir se houve CAT. Aqui não é um registro total da CAT, é um registro para controle, para depois no relatório, na análise global do PPRA, sair essas informações. Aqui eu estou lançando que houve, né? E dando alguns dados importantes, mas não estou colocando todos os dados da CAT, não estou registrando uma CAT aqui, né? Eu estou só registrando que houve uma CAT registrada, por qual motivo, quantos dias foram perdidos e essas coisas. Máquinas e equipamentos, aqui também eu posso incluir, né? Cadastrar aqui, colocar uma numeração e cadastrar dados de máquinas e equipamentos com imagem. Eu posso ter uma imagem, uma foto, e eu buscar por aqui e incluo e gravo uma lista aqui de máquinas e equipamentos, que eu posso criar o IME, né, que é o Inventário de Máquinas e Equipamentos, que a NR12 pede, né? Então, se eu quiser, eu posso criar esse IME e depois ele está disponível lá para mim poder emitir nos meus relatórios lá, né? E os escaneados, o que são os escaneados? Escaneados são documentos que eu tenho ele físico, né? Ou que eu baixei ele da internet e eu quero incluir esse documento no meu relatório, no meu PPRA ou LTCAT, e eu posso converter ele numa imagem JPG, nesse padrão JPG, tanto escaneado num scanner, numa impressora multifuncional, ou mesmo copiado de um arquivo em PDF, gravado como JPG, né? E daí eu posso deixar uma lista de documentos escaneados aqui, gravados com um título para ele, né? Uma descrição, que depois eu posso colocar esse documento na ordem que eu quiser lá no meu programa que eu estiver emitindo, no meu LTCAT, PPRA, PGR e assim por diante. Eu posso montar esse escaneado lá dentro, né? Basicamente, então, é isso, né? Não vou me delongar aqui e entrar na parte de emissão, porque não é o objetivo desse vídeo. Depois, senão ficaria muito grande. Depois nós vamos fazer o vídeo da emissão dos documentos em si, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só entrar em contato e passar a sua dúvida, que aí a gente faz um vídeo específico para isso. Muito obrigado, até o próximo vídeo tutorial.